Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria mais uma vez recebê-los aqui nesse espaço virtual da Associação Chico Xavier. Vamos então de início elevar o nosso pensamento, sentir as energias positivas do alto, que essas energias nos envolvam o nosso lar, nossos familiares, ao mesmo tempo agradecer pela vida e por estarmos de boa vontade nesse momento de oração, de compreensão, de estudo dessa doutrina espírita que tanto nos esclarece e nos traz luz. Amém. Nós trouxemos essa noite um tema que fala sobre o magnetismo e o princípio vital. São assuntos que, no nosso entendimento, eles se cruzam. Então, ah, na verdade, a ideia de fazer essa exposição surgiu. Quando eu assisti uma palestra. E o irmão fez o seguinte comentário nessa palestra, que o Kardec era um magnetizador. Eu não tinha visto esse comentário ainda a respeito do Kardec, e eu dei uma pesquisada. Eu não localizei nenhuma fonte que afirme que o Kardec é um magnetizador, mas ele foi sim um estudioso do magnetismo, né? E com referência ao magnetizador, é uma propriedade que nós, alguns seres humanos, têm, né? Isso está descrito no Livro dos Espíritos, né? Que é uma capacidade de que a pessoa tem de, através do seu próprio magnetismo, fazer curas, né? Tem um certo magnetismo em abundância. Mas, como eu disse, eu não localizei nenhuma fonte que afirmasse sobre o Kardec ser magnetizador. Mas um curioso, um estudioso, né, um pedagogo de extrema inteligência que ele era, ele antes da doutrina espírita, eram temas que já atraía atenção e ele pesquisava. E aí eu acabei descobrindo a existência de um personagem chamado Anton Mesmer, que foi um médico alemão que viveu de 1734 a 1815. Morreu com quase 81 anos. Ele era médico, então lá no século XVIII, isso antes de surgir a doutrina espírita, né, porque ele morreu em 1815, e ele defendia que todos os seres vivos possuem um fluido sutil, invisível e universal, e que chamou de fluido magnético ou fluido animal. E esse fluido pode influenciar a saúde física e psíquica das pessoas. É importante dizer que esse magnetismo animal não tem qualquer relação com os animais. É animal do corpo orgânico. Ele se refere ao corpo, nosso corpo orgânico. Poderia dizer um magnetismo humano também, né? Mas esse magnetismo animal, ele também foi chamado de mesmerismo, em função do nome do Mesmer, que foi esse médico que desenvolveu essa teoria do magnetismo animal. E, inclusive, a doutrina espírita, para a doutrina espírita, esse magnetismo, ele irradia do ser humano, denominado simplesmente fluido, e brota naturalmente, ou é desencadeado pelo poder magnético da vontade. A vontade é um instrumento importante aqui nesse processo. Como ocorre no caso dos próprios magnetizadores e nos médiums, porque existem também os médios de cura, curadores, né? O magnetizador, ele usa a sua própria energia, e o médico curador, ele se utiliza também do apoio dos mentores espirituais.
e fazem um papel, então, de um intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, o Mesmer, ele defendia esse estudo, pesquisa, e ele queria usar, chegou a usar em auxílio de algumas pessoas, esse processo do magnetismo animal como uma nova forma de cura, mesmo na medicina. Mas ele não foi muito aceito, inclusive foi muito criticado, né? E, e frustrou um pouco esse esforço dele. Foram poucos companheiros que o apoyaram, mas era uma pesquisa muito séria e muito valiosa. Tanto que o Kardec, antes de entrar para o Espiritismo, começar a estudar os fenômenos das mesas girantes e estudar o Espiritismo, o Kardec estudou o magnetismo de Mesmer, estudava. E, e depois, depois da doutrina espírita, quando o Kardec fazia as publicações da Revista Espírita, porque o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, e a partir dali, de 1858 até 1869, todo mês o Kardec editava um volume da Revista Espírita. E em várias edições da Revista Espírita, o Kardec fala do Mesmer, fala do magnetismo animal, em várias edições. Então, assim, esse estudo, esse conhecimento do magnetismo, que ele estudou também nas teorias, nessa, nessa, nesse estudo do Mesmer, o Kardec já tinha um certo conhecimento bem significativo que serviu muito de base no momento que ele trabalhava na doutrina espírita. Então, a figura do Mesmer, ela é valiosa, muito valiosa para nós. Inclusive, também intitulado Mesmerismo, ele foi desenvolvido, então, por esse médico alemão, Franz Anton Mesmer, para que alguém queira pesquisar, postulava a existência de um fluido universal que afetava tanto o corpo quanto a mente. Nós sabemos que a doutrina nos explica que existe o fluido cósmico universal, que está em toda parte, em todo o universo, e que poderia ser manipulado para fins terapêuticos. Kardec, com a sua formação científica e curiosidade intelectual, se interessou por essa teoria e estudou por muitos anos, observando e experimentando com o magnetismo animal, ao que ele acreditava ser uma força natural invisível possuída por todos os seres vivos. Como nós sabemos que de fato é assim, todos nós temos esse magnetismo. E ele pode ser utilizado para o bem, que eu quero a proposta de mesmo, né? Utilizar na cura, no auxílio das pessoas. Mesmer acreditava que tal força poderia ter efeitos físicos, incluindo propriedades de cura. Ele, inclusive, tentou persistentemente, mas sem nenhum sucesso, alcançar reconhecimento científico das suas ideias. É aquilo que eu comentei, né? Na verdade, as pessoas o criticavam muito, né? Não aceitavam. Sempre que surge uma teoria nova, muito revolucionária, né? Normalmente não é bem aceita. Inclusive, o que aconteceu com Kardec quando começou a estudar a doutrina espírita, o pessoal achou que ele estava pirando, né? E tem um brasileiro chamado Paulo Henrique de Figueiredo, ele é também um estudioso espírita, escritor. Ele escreveu um livro, A Ciência Negada do Magnetismo Animal. Então ele conta a história de Mesmer, ele tem lá. Eu não li o livro, mas na minha pesquisa, descobrindo essa informação, eu achei interessante trazer. É um livro que deve ter 500 ou 500 e poucas páginas, mas deve ser um livro muito interessante. No futuro até eu penso talvez em buscá-lo para ler, porque é um estudo que está muito afinado com as questões espíritas, tanto que ele serviu de base para o Kardec. A gente sabe que nada é por acaso, então na vida do Kardec não foi por acaso que ele se interessou por esse estudo, né? E conhecia muito do assunto quando ele começou a trabalhar na doutrina espírita, que serviu de base para ele.
tem referências nas obras básicas que vêm desse conhecimento que ele adquiriu no estudo da pesquisa de Mesmer. Mas seguindo então nessa questão do fluido magnético, ah, nós vamos ver um pouquinho o que que fala o livro dos médiuns. Na segunda parte do livro dos médiuns, no capítulo 8, o item 131, do Laboratório do Mundo Invisível. Lá diz assim: esta teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. Nós vamos ver que seguidamente aparece o instrumento vontade. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que, como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, ou elemento universal, ou elemento universal. Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com o fluido do organismo, com os fluidos do organismo, donde o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Então, é uma questão até bastante lógica da gente entender se é possível um médico de cura, um médico magnetizador, estendendo as mãos sobre a água, modificar as suas propriedades, fluidificando a água para que ela se torne um instrumento, um elemento de cura, com propriedades adicionais de cura. Naturalmente, se o médium estender a mão sobre o corpo humano, sobre a pessoa, ele também tem essa capacidade, esse poder, claro que com determinadas limitações, de transferir magnetismo de cura, de auxílio ao ser humano, né? Que inclusive era a proposta de Mesmer. E isto que eu estou trazendo, então, está no Evangelho, aliás, desculpe, no Livro dos Médiuns, item 131. Ainda nesse mesmo item continua assim: sabe-se que papel capital desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Então, é fundamental que o médium, ou a pessoa, o magnetizador, ele tenha dentro dele esse desejo sincero de transmitir essa cura, de transmitir o bem, de transmitir o auxílio. A sua vontade é um elemento fundamental nesse processo. Porém, como se há de explicar a ação material de tal sutil agente? A vontade não é um ser, uma substância qualquer. Não é sequer uma propriedade da matéria, mais etérea que existe. A vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, então a vontade é uma alavanca, né? Ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre os seus compostos, cuja propriedade íntimas vêm assim a ficar transformadas. Então, nessa ação da vontade, sim, é possível alterar, né, propriedades no corpo de outro ser humano em auxílio, em cura, ou pelo menos em alívio, né, em alívio de dor, de algum tipo de sofrimento físico. Tanto quanto o espírito errante são os espíritos que estão no plano espiritual. Tanto quanto o espírito errante, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força de vontade.
podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar. Pode, do mesmo modo, mudar-lhes propriedades, dentro de certos limites. Claro, por mais que seja um espírito magnetizador, ou melhor, um médium magnetizador, sempre vai haver limites, porque médium magnetizador que esteja aqui encarnado, se nós estamos no planeta Terra, né, são almas que têm muito ainda a se aprimorar moralmente. Então, existem limites, mas já em condições suficientes de se fazer o bem, de se trazer o auxílio. Assim se explica a faculdade de cura pelo contato e pela imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado. Então, varia de pessoa para pessoa, né? Mas é uma condição existente em nós, seres humanos. Nós mesmos, quando, independente de termos uma condição mais específica de magnetizador ou de uma mediunidade mais ostensiva, se dentro de nós movimentarmos essa vontade em auxílio de um amigo, de um familiar, ou mesmo até de uma pessoa na rua, sabe que até o nosso olhar tem a capacidade de auxílio, de magnetização. Se nós olharmos para alguém que esteja triste, cabisbaixo, e mentalizarmos, ao olhar, mentalizarmos aquela criatura envolvida em luz, em fluidos de bem, e pedirmos o benefício para aquela pessoa, independente de não saber, mesmo não sabendo qual é a situação que se passa, mas pela sua expressão vendo que ela pode estar sofrendo, esse olhar de compaixão, o acolhedor, né, e direcionamento de um pensamento favorável, através da nossa vontade sincera, vai fazer um movimento de auxílio àquela criatura, independente dela estar sabendo que nós estejamos dirigindo essa energia, esse magnetismo positivo. Na sequência aqui, vamos dar uma olhadinha no Livro dos Espíritos. Algumas questões interessantes do Livro dos Espíritos para complementar o assunto. A questão 556 faz o seguinte questionamento, Kardec faz o seguinte questionamento. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? A resposta: a força magnética pode chegar até aí. Quer dizer, pode acontecer. Quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem. É a vontade, novamente, esse desejo ardente de fazer o bem. Porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Então, dos dois lados, a gente tem que ter cuidado. Aquele que está fazendo movimento pode se achar mais do que realmente é, pela vaidade, pelo orgulho, e aí já desvia o processo legítimo no bem, né? E quem está recebendo também não pode enaltecer além daquilo, ou achar que são milagres maravilhosos, coisa de outro mundo. E aí o movimento se perde, cai no equívoco, né? Mas essa possibilidade de poder de cura pelo simples contato, ele existe. Ainda no Livro dos Espíritos, dentro do capítulo 4, nós vamos trazer agora um pouco sobre o princípio vital, para no final a gente fazer um esqueminha ali, trazendo um exemplo, e desse processo que envolve o magnetismo e o princípio vital, o fluido vital também.
Então, no capítulo 4 do princípio vital, ah, no item dos seres orgânicos e inorgânicos, nós temos as seguintes informações. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhe dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem por si mesmo e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados a necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Bem tranquilo, a gente consegue compreender, está explicando, né, sobre os seres orgânicos. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria, tais como os minerais, a água, o ar, etc. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe a impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Então aqui ele começa a explicar o princípio vital, né? Que é o que movimenta os órgãos, né? É um mecanismo, essa força motriz nos corpos orgânicos. A questão 61 do Livro dos Espíritos, ela pergunta assim: a diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém, dos corpos orgânicos está animalizada. Então, o nosso corpo físico, depois que nós morremos, matéria vira pó, se transforma em energia. A pedra também, com o passar do tempo, vai virar pó, se transforma em energia e a natureza vai transformando, né? E reaproveitando. Tudo é reaproveitado pelas leis de Deus. Só que, neste caso, ele está diferenciando que num corpo humano, no corpo do animal, ou numa planta, existe o princípio vital, né? Diferente do ser inanimado. A questão 62 pergunta qual a causa da animalização da matéria. Então, por que animalizar a matéria? Aliás, desculpa. Como que surge a animalização na matéria? A sua união com o princípio vital, né? Então, sem o princípio vital, nós não estaríamos aqui conversando nesse momento. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos. Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Então, o princípio vital, né, é faz esse elo, conectando a matéria do corpo com o espírito, né? E ele tem fonte no fluido cósmico universal. Nós vamos ver que quando a gente morre, o princípio vital, ele retorna para o todo, né? Para o próprio o fluido cósmico universal. A questão 70 do Livro dos Espíritos pergunta: que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Então, volta para o fluido cósmico universal. E a matéria, né, vira pó e volta vira energia, né? E vai formar novos organismos, como diz ali, porque Deus vai transformando tudo e reaproveitando. E o princípio vital retorna para sua origem, para o fluido cósmico universal, que é a massa da onde ele saiu. E tem mais ainda dentro da resposta dessa questão número 70, tem mais um complemento. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem, sofrem novas combinações,
de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal do princípio da vida e da atividade, ou absorvem e assimilam para novamente se restituírem a essa fonte quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si. Nos casos de certas lesões, a normalização, no caso de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Então, ou quando a gente chega numa determinada idade da velhice, né, acaba ali o fluido vital e nós desencarnamos, ou no caso, por exemplo, de um acidente onde o, o- as lesões sofridas pelo corpo são significativas, não é possível reter mais fluido vital e a pessoa morre, né? O fluido vital ele se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos, e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Os mentores espirituais usam desse processo para socorrer, auxiliar e até prolongar, em certos casos, a vida de certos irmãos encarnados, dependendo deles terem esse mérito, né? O Divaldo encarnado é um exemplo que teve uma sobrevida de fluido vital, em função das ações do bem que ele realizava e a quantidade de irmãos, né, e que ele auxiliava e socorria. Mas ele está falando aqui que aquele que tem maior porção pode transmitir. Nós, encarnados para encarnados, podemos ter essa troca de fluidos, similar a uma transfusão de sangue, né? Quando a gente encontra uma pessoa de bastante afinidade, seja um amigo, seja um familiar, e que a gente se abraça, que a gente realiza uma conversa edificante, né? A gente pode estar transmitindo, mesmo sem saber, estar transmitindo o fluido vital para esse nosso irmão. Então, trazendo um exemplo para a gente tentar compreender um pouco mais de tudo isso que a gente está comentando, vamos imaginar uma lâmpada. Uma lâmpada utilizando energia elétrica sendo acesa. O bojo da lâmpada, a estrutura física dela, seria o corpo físico. A luminosidade, né, que acende, a luz que dá sentido, seria o espírito, o ser inteligente que dirige o processo, que comanda a inteligência. Então, a luminescência, né, o espírito. A eletricidade potencial que existe, a eletricidade existe a partir da água, a partir dos ventos, né, um raio, né, e a eletricidade que é produzida e que está no universo é o princípio vital, a lei que permite que a lâmpada brilhe, é a força da vida. E o fluido vital é a corrente elétrica que passa pelo fio e vai até a lâmpada, sustentando a luz enquanto há energia disponível. Que no caso, quando terminar essa energia, o fluido vital se acaba, nós desencarnamos, porque a gente recebe, quando reencarna, uma determinada quantidade de fluido vital. 60, 70, 80 anos, conforme está a programação reencarnatória nossa.
podendo essa energia, essa carga de vida encerrar antes, se a gente não souber bem utilizar, né, essa energia. Se nós nos perdemos nos vícios, nos gozos, nas drogas lícitas e ilícitas, a gente pode consumir mais rápido essa energia. E acaba, o que acaba gerando o que se chama suicídio indireto. Então, de repente, a minha programação encarnatória era 80 anos, eu posso estar desencarnando com 60, 70, em função de não ter cuidado melhor das minhas atitudes, dos meus pensamentos, do meu comportamento, na forma de me alimentar, inclusive a nossa oração, nosso respirar, são mecanismos de manter e realimentar esse nosso fluido vital. Então, reencontrar, o encontro com pessoas queridas, a oração, né? Se alimentar de alimentos orgânicos, tudo isso tem o contato com a natureza, com o verde, com as águas, com os mares, tudo isso renova a nossa energia vital, né? Aí vai depender de como cada um vai levando a sua vida, né? Tem um pensamento que eu gosto muito que diz: cada um leva da vida a vida que leva. E tem mais um para nós, antes de nós irmos caminhando para o final agora, tem mais um esqueminha que nós vamos ver aqui, que fala sobre o seguinte: trata-se de um comparativo das formas de transmissão do fluido vital. Então, assim, são três maneiras de que é possível transmitir o fluido vital. De maneira natural e inconsciente, como eu comentei, que eventualmente a gente está em contato com uma pessoa numa energia positiva, esse fluido vital está sendo trocado sem que a gente perceba, que a gente saiba, né? Mas é aquele momento agradável, que a gente se sente bem com outra criatura. Uma outra forma de transmissão é uma forma magnética humana, né? É mais aquela linha ali do pensamento do Mesmer, né? O magnetismo animal, o magnetismo humano. Então, a gente também pode transmitir, já para complementar um pouquinho mais essa informação. E a terceira forma é a forma mediúnica espiritual, porque aí envolve a capacidade mediúnica e o apoio dos mentores espirituais que assistem o médium, os médiuns, em algum trabalho mediúnico, um trabalho de passes, por exemplo, dentro da casa espírita. Como é que ocorre essa transmissão natural, inconsciente? Pela convivência, pelo contato físico, pela proximidade, pela respiração, pelo calor humano. Quais são as características dessa forma de transmissão? Ela ocorre espontaneamente, sem intenção, mas pela convivência. São pequenas trocas constantes de vitalidade e não exige preparo. É a vida normal quando a gente tem bons momentos com pessoas que a gente tem carinho, tem compaixão, tem amor, né? E tem principalmente afinidade. Exemplo, o amor materno. Que exemplo mais significativo, né? Não há outro, né? O amor materno. A mãe fortalecendo um filho enfermo, por exemplo, ou imagine a mãe amamentando. Os cuidados de alguém muito próximo ao doente. Você está ali zelando, cuidando. Então, o enfermo pode estar recebendo o teu magnetismo, que está auxiliando na recuperação dele. Pode não, com certeza recebe, e você está ali ah, com aquela vontade sincera de amparar, de acolher, de suavizar, de harmonizar aquele momento, né, de amenizar a dor daquele momento. E a forma de transmissão magnética ou humana, ela ocorre de que forma? Ela ocorre pela ação consciente da vontade do doador, que dirige seus fluidos a outra pessoa. Ah, e as características? Ela tem base no magnetismo animal de Mesmer, né? É o desejo pela vontade de magnetizar, de auxiliar.
pode realizar ou equilibrar temporariamente. Aliás, pode revitalizar a outra pessoa ou dar um equilíbrio temporário, né? Exige uma concentração, disciplina mental e moral do magnetizador, né? Então, tem todas essas características aqui que são importantes para que o processo ocorra. E um exemplo seria o passe magnético aplicado apenas com o fluido do doador. Então, esse magnetizador estende as mãos, né, e aplica o magnetismo sobre a pessoa que ele está querendo auxiliar. E na terceira maneira de forma de transmissão do fluido vital, a, a transmissão mediúnica espiritual. Os espíritos benfeitores utilizam o médium como canal, combinando seus fluidos com o do médium. A gente sabe que quando o médium está transmitindo um passe, ele doa de si, ele doa da sua capacidade, mas somado às energias que os mentores espirituais também trazem ali e se utilizam do médium, e conjuntamente são transmitidas as energias com o fluido vital, que vai recair sobre o perispírito das pessoas que estão ali recebendo o passe, e do perispírito isso se irradia com reflexo positivo no corpo físico, né? Então, quando a gente entra numa casa espírita para receber o passe, é esse processo que ocorre. E ainda as características dessa transmissão mediúnica aumenta a eficácia pela junção de fluido humano e espiritual. É a base dos passes espíritas, né? E o trabalho dos médiuns curadores. E o médium doa algo de si, mas recebe aporte espiritual, recebe aquele apoio espiritual. Então, o exemplo, como a gente já disse, são os passos na casa espírita, né? Curas fluídicas mediúnicas, conforme relatado por Kardec. Essa era a reflexão que nós queríamos trazer para a noite de hoje, né? Então, falando um pouquinho do magnetismo, mas por que que nós juntamos os assuntos do fluido vital e o princípio vital, que tem origem no fluido cósmico universal? Porque os assuntos, eles não se separam, né? Eles andam juntos, né? Então, a gente espera que tenha contribuído um pouquinho mais na compreensão do assunto para todos os irmãos que estão nos assistindo, e cada um possa fazer suas reflexões e talvez até as suas próprias experiências no sentido tanto de doar e receber esses fluidos positivos, salutares, que estão em nós, e ativar esse processo está muito então vinculado ao nosso desejo do bem, à nossa vontade, né? Nossa boa vontade, que é essa alavanca, como eu disse ali, que movimenta o bem para nós próprios e para os outros. Então, nós vamos recolher o nosso pensamento mais uma vez para agradecer Deus, a Jesus, os mentores espirituais que se fazem nesse momento, distribuindo esses fluidos magnéticos para repor as nossas energias, nosso bem-estar, nossa harmonia. Agradecemos por essa assistência que envolve nosso perispírito, nosso corpo físico, harmonizando nossa alma, nossos corações. Que nós possamos nos sentir fortalecidos na fé, agradecidos pela vida, pelo teto que nos acolhe, mentalizando nossos familiares e envolvendo eles nessas vibrações também. E assim, nós, agradecidos, encerramos esse momento de reflexão da noite de hoje. Obrigado.